a segunda palestra do primeiro SIC Saúde Brasil 2013, intitulada O Processo de Comunicação e a Criação de Conteúdos Gerenciais nos Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ana Valéria Machado Mendonça, da Universidade de Brasília. Então, eu queria saber, por gentileza, quem é profissional da saúde aqui da plateia, para eu saber com quem eu estou falando. Ótimo. Dessas pessoas, quem são profissionais de informação e comunicação? Eu esperei que todos levantassem também. Muito bem. Então, quem de nós, então, pode ser ser humano, considerado tal? Ser humano, Ilara. Ser humano. Então, se somos todos seres humanos, todos somos produtores de informação, todos somos comunicadores, e, por isso, todos deveríamos ser livres, autônomos, democráticos e libertos. Mas não é bem assim, né? Ué, tentamos na irreverência e na contramão da história. E eu creio que por essa contramão é que estamos aqui, tentando fazer algo diferente. Eu queria também dizer da minha felicidade das convergências dos temas. Eu acabei de conhecer a professora Ana, foi uma mesa de Anas, não sei se foi proposital, mas eu prefiro ser Valéria Mendonça. É assim que eu me sinto e me vejo. Mas essa convergência, independente da minha visão de mim mesma, vem a partir de algumas falas que a professora trouxe, não só a professora agora, a Ana, mas a professora Ilara, que é em relação às conexões, às produções, aos acessos. O professor Francisco falou das representações, e uma das pessoas que estava aqui, a plateia, que já saiu, falou de quem produz a informação. Eu acho que todas essas interconexões fazem com que essas falas sejam muito felizes. Por isso, eu não posso começar sem dizer qual é o meu local de fala dentro dessa conexão. Eu sou uma comunicadora social, embora tenha uma formação em jornalismo, e eu deixei de me dizer jornalista já há alguns anos, eu creio que mais de uma década, porque eu via que eu não fazia jornalismo, nunca fiz, e o que eu faço realmente é ser uma comunicadora social. E é desse local de fala que eu me reporto, em dois momentos. Um, por ser sergipana, nordestina, mulher e comunicadora. Todas ações muito difíceis. A última, que eu não quis dizer, é professora. Então, essa escolha é das mais difíceis. E também sou uma cidadã do mundo, por isso que eu acho que esses convites, independente de onde eles estejam, eles devem ser prestigiados com a mesma qualidade. E, pelo meu lugar de fala institucional, eu sou uma comunicadora social dentro da Faculdade de Ciências da Saúde. E após ter superado todo o incômodo dos meus colegas da saúde, de perguntar o que é que eu estava fazendo ali, e os meus de comunicação, o que é que você está fazendo lá? Eu percebi que eu estava exatamente no lugar correto, no momento certo, na convergência planetária que me levou até aquele departamento de saúde coletiva. Porque o melhor lugar de se fazer comunicação em saúde é na saúde coletiva. E que bom, oxalá, que os deuses me levaram para lá. Dando começo, então, à nossa brincadeira, eu gosto de dizer assim, porque quando a gente estuda brincando é mais fácil e bem mais prazeroso e gostoso. E essa brincadeira eu gostaria de convidá-los para fazer dois caminhos. Um mais tortuoso, com escadas, sempre dá cansaço. Eu estou sedentária ao extremo, então eu me sinto muito preguiçosa em subir escadas hoje, embora não deva, porque eu sou muito jovem. Mas um outro mais alinhado, mais linear. E eu não sei qual dos dois eu chamaria do caminho da comunicação e da informação ou das inovações. Porque fazer tudo isso é muito tortuoso. Depende de vontade política, depende de orçamento público, depende de vontade dos sujeitos, de transformação da sociedade e de processos democráticos, do saber e do fazer. Então, vocês escolhem o melhor caminho. Eu dividi minha fala por sentidos, os 5 sentidos do ser humano. E eu queria compartilhar com vocês essa minha elucubração, essa minha viagem, literalmente, não foi só de avião, mas foi do pensamento, de que sentidos seriam esses. Então, eu começo com algumas perguntas que me reportam a possibilidade de elaboração de um ciclo de vida de uma comunicação saudável. E o que eu chamo de comunicação saudável? Uma que se relacione diretamente com o ser humano, que tenha como propósito a mudança social, democrática, libertadora, autônoma, mas que também tenha consigo princípios teóricos, políticos, metodológicos,
porque sem esse processo, infelizmente, complexo, nós não temos como avançar. Falando em complexidade, eu queria trazer aqui algumas falas que, enquanto as pessoas foram comentando hoje durante a manhã, eu fui me recordando, porque embora não estejam nem no paper que foi enviado para a coordenação do evento, tampouco na apresentação, eu acho que, eu vi que tem alguns estudantes ainda de pós-graduação, algumas inquietações textuais. Primeiro que, quando se falou, a professora Ana, de conexão entre democracia e informação, eu falo inclusive no meu texto, de democracia com justiça social e liberdade, a partir de um processo que o professor Amartya Sen tem como liberdade e igualdade. E também eu queria trazer uma fala de informar não é comunicar. Me desculpem, mas quem faz informação não necessariamente faz comunicação. Tem um professor francês chamado Dominique Volton, tem um livro bastante simples que diz: informar não é comunicar. Vale a pena uma leitura, para nos inquietarmos ainda mais. Também nesse sentido, quando a professora Ilara falou no final das questões de utopia, com uma fala belíssima de Saramago, me recordou também um livro recente, pequenininho, chamado Livro da Esperança, do professor Edgar Morin e Russell. Russell é um judeu, já falecido esse ano, inclusive. E o Livro da Esperança faz uma proposta da renovação política na França, em função dessas mudanças europeias, da política econômica, social, etc. E ele fala de como é utópico, mas como é esperançoso depositar na sociedade mudanças que são possíveis. Então, é um livro muito pequeno, não é de política, é um livro de humanidade e de processos de constituição da democracia. E, para continuarmos nessa caminhada, isso porque eu estou deixando para que vocês leiam e reflitam nessas perguntas que eu gostaria de compartilhar, porque eu também não vou dar respostas, são apenas inquietações, que é uma fala do professor Jesus Lau. Quem faz ciência da informação, Jesus Lau é um bibliotecário, professor do México, e o Jesus Lau esteve conosco em Brasília há alguns anos, e ele deu um exemplo belíssimo de gerenciamento informacional. O que é um piloto de avião dentro da sua cabine? Nada mais do que um piloto às cegas, no vazio do infinito do universo, principalmente noturno, e se for diurno dá no mesmo, porque o céu é o infinito, e ele não tem nada em visão. À noite, principalmente, ele nos mostrou um vídeo de como esse piloto, imagine, nós estamos lá dentro das poltronas sentados, tá? Vai estacionar, vai pousar às cegas. Mas ele pousa. Espera-se. É o que a gente faz, espera-se que esses processos que nós estamos discutindo nesses 2 dias cheguem a um lugar comum de benefício para a sociedade e para a gestão pública no âmbito da saúde. Espera-se. Mas, a princípio, tudo que tem sido feito tem dado certo. Ou não, em homenagem a Caetano, mas que necessariamente parte do princípio do desejo do sujeito de mudar esse cenário. Então, seguindo, já que todos perguntaram a si mesmos como resolver aquilo para uma comunicação saudável, eu penso que o sentido dessa nossa fala, o sentido desse nosso evento, é fazer com que tudo isso que está se propondo, discutindo, que a lei do acesso chegue a lugares como esse, na gestão pública de saúde do Brasil. Um sistema único diverso, que tem situações como essa. Eu queria dizer para a organização do evento que essas fotos todas são minhas, como uma robista, uma comunicadora apaixonada pelas imagens. Eu tenho alguns mau hábitos. Eu tenho mania de fotografar unidade e centro de saúde, biblioteca e telecentro. Não sei porquê. Eu selecionei algumas das unidades de saúde. Nós estamos numa canoa de tolda, no meio do rio, fazendo uma foto, uma visita. Lá em cima, dentro da portinha, tem um agente comunitário de saúde. Aqui é no interior do Piauí, Maranhão, se eu não me engano. Me perdoem, eu não consigo recordar todas elas assim, eu tenho que ver nos meus arquivos. Isso é uma Secretaria Municipal de Saúde, não é um centro de saúde, não é uma unidade, não é um postinho. Então, é até essa secretaria, para esse gestor municipal, de um país tão adverso como o nosso, que tem hoje 5.570 municípios, fazer com que tudo isso se aproxime desse gestor. Isso é no Paraná. Bonita, linda. Linda. Isso é no meu GDF, que me acolheu tão bem.
que é um dos centros de saúde que nós trabalhamos com os nossos estudantes, um dos maiores de uma das regionais de saúde, que é a Regional do Paranoá, não tem telefone. Então, pensem se tem internet, fora de cogitação. Não só ele, como os outros dessa regional, tirando o hospital, nenhum tem telefone. Esse é em Alagoas, precisamente em Maceió, uma outra unidade de saúde, PSF Reginaldo. Essa área corresponde ao Morro do Alemão, em Maceió. Aqui, perdão, isso aqui é no Ceará. Esse é também no Ceará, em Crateús, lá no fim. E é para esses lugares que eu penso que nós temos que fazer o sentido disso valer a pena. Porque, do contrário, são palavras mortas, soltas ao vento. Então, essas políticas, essas inovações, esses ensaios tentativas, eles têm que chegar até esses sujeitos. Mas não só a estes sujeitos, que são mediadores. Nós temos um fluxo informacional do gestor federal, do gestor estadual, do gestor municipal, do gestor local das unidades, dos profissionais, dos agentes comunitários e da sociedade, que eu chamo de indivíduo, família e comunidade. Esse conjunto complexo que faz com que a gente consiga agora fazer a nossa primeira sensação de sentido, a voz. Vamos falar da fala. Então, eu trouxe uma comunicação em 3D. Esse processo de comunicação que eu fiz aqui, uma memória do que nós temos discutido já há alguns anos, o que eu penso de produção de conteúdos e a gestão da informação, finalmente. Isso é comunicação em 3D. Alguém consegue traduzir a fórmula? Não, né? Tá bom, vamos lá. Comunicação social, mais comunicação científica, mais comunicação para a tomada de decisão, dá igual a comunicação em saúde. Essa trilogia que nós temos trabalhado já há algum tempo, e essa comunicação em saúde, ela tem uma inspiração também tríplice. Ela vem a partir da teoria do conhecimento objetivo de Karl Popper, por isso o KP, mais o ensaio da ação comunicativa de Jürgen Habermas, mais o que nos deixou de legado o professor Paulo Freire. Somado tudo isso, nós temos um processo que interage em suas relações, sempre convexas, elas são convergentes, e que, a princípio, se nós formos observar, tudo que nós temos dito nesses ambientes se dirige a esses três segmentos. Mas será que nós estamos chegando a esses três segmentos? Qual é a inovação que nós estamos utilizando? Segundo o professor Jesus Martim Barbeiro, significa que nós estamos constituindo uma nova comunicação chamada de comunicação mestiça. E mais, que deposita na internet toda a convergência midiática. Ele tem dito cada vez mais para nós que a comunicação e os seus instrumentos e seus meios, que aqueles lindos processos que nós aprendemos de emissor, receptor, mensagem, canais e ruídos, esses meios têm se resumido cada vez mais na internet. Lá você tem o impresso, o áudio, o vídeo, o hipermediático, o desenho infográfico, a pesquisa. O que mais nós precisamos? Para que insistirmos com a televisão? Pergunta Martim Barbeiro, um espanhol radicado na Colômbia, hoje latino-americano. Vivo ainda. Então, são algumas interconexões que nós fazemos a partir desses conceitos. Nas intervisões deste processo, nós temos aí os sentidos da fala. De fato, quais são os locais de fala dos sujeitos que pertencem hoje ao Sistema Único de Saúde do Brasil. E aí eu trago aqui uma reinvenção dos processos de comunicação, que nessa leitura teórica, daí nós temos feito um híbrido teórico, metodológico e prático, nada mais é do que um compartilhamento entre as equipes, intra-equipes, mas que parte de uma iniciativa de entender que hoje todos os emissores são receptores e vice-versa. Em que momento um profissional de saúde deixa de ser o interlocutor da ação, do cuidado, da promoção e é o assistido? Quantas falas contextualizadas no cenário de interesses de cada um são postas, muitas vezes, em ambientes divergentes, convergentes, que vão de ou para os sujeitos? Então, essa possibilidade dialógica é que faz com que nós possamos fazer essa reflexão do fazer. E é essa reflexão que eu trago teoricamente. Este é um modelo de comunicação, todos.
Foi um modelo que eu defendi como um modelo teórico na minha tese de doutoramento já há algum tempo, e que nós temos trabalhado muito nele, observando como ele se dá na prática, na atenção primária, em especial junto ao trabalho dos agentes comunitários de saúde. E não só ele tem sido fruto de análises a partir de mestrados, especializações, agora nós temos um doutoramento em função desse estudo, que mostra nada mais que... Achei. Que mostra exatamente que todos os emissores, assim como os seus receptores, eles não têm mais lugares convencionais, até porque nessa convergência da tecnologia, que a gente chama da internet, né, como se ela convergisse tudo, e de fato converge. Interessante que nós defendemos essa convergência em 2007, e a fala do professor Jesus Martim Barbeiro foi em 2009. Então, que coisa boa, né? Eu fico muito feliz. Depois vocês podem ler a respeito mais do que essas elucubrações querem dizer, em outras publicações nossas a respeito desse processo de comunicação especificamente. Mas na prática, como é que aquele processo se materializa? Nós fizemos alguns estudos, temos feito vários estudos, um deles é junto às unidades básicas, com os agentes comunitários, a partir de pesquisas quantitativas, observando que todos os indivíduos, desde o agente, passando pelo profissional, até o gestor direto, passam por informações em contextos organizados entre eles, da equipe para a equipe, da equipe para a sociedade e da equipe para o gestor. Não só o direto, como o mais acima da gestão, que seria o secretário ou um diretor de atenção básica. Vislumbrando o que seria uma comunicação promotora de saúde. Essa atividade tem sido observada num projeto que nós temos também, já desde 2006, 2007, um projeto ininterrupto de inclusão digital dos agentes comunitários de saúde no GDF e nos municípios da região integrada do desenvolvimento do entorno, na RIDE, de Goiás e Minas, e que tem sido um paralelo da inovação. Primeiro, levarmos a inclusão digital para os agentes, passando pelo uso de pockets, PCs e aparelhos móveis, depois utilizando a alfabetização informacional, que nós vamos chegar lá, dizendo como é que eles podem fazer uso de uma máquina fotográfica como essa, para fotografar um aspecto dermatológico de uma visita numa família e levar para a sua equipe para discutir com o seu médico ou com a sua enfermeira. Fotografar uma rua que está em situação de abandono, levar para a unidade, saber como aquele lixo pode ser trabalhado, retirado, fazer educação ambiental, ações dessa natureza. E isso tem feito com que nós, no próximo passo, façamos uma ação de promoção da saúde. Como é que eles pegam, então, esses conteúdos produzidos e transformam junto com a equipe, junto com a equipe, numa ação em benefício das famílias que ele atende na região adscrita. Ok. Então, depois disso, nós temos agora a avaliação do processo. Nós temos um projeto que está se finalizando agora, financiado pelo PPSUS, a partir de recursos da FAP, recursos PPSUS, gerenciado pela FAP-DF, que tem avaliado este projeto nas unidades que já foram inseridas essas ações. E o pior é que a estrutura continua a mesma. Não existe tecnologia de ponta para que os trabalhadores possam continuar operando isto. O que eles usam de suporte? Suas residências, as escolas, os telecentros e as alternativas que a sociedade dá, mas não necessariamente nos seus postos de trabalho. Aí, na produção de conteúdos, eu trouxe essas fotos, de novo, são todas nossas, fiquem à vontade. Essa é uma oficina de produção de conteúdos usando o stencil. Stencil porque é a técnica. Essa letra aqui se chama stencil. É a chamada grafitagem, não é mais pichação, porque o nome fino é dizer que é grafite. Então, são alunos, nós fazemos um evento de comunicação em saúde já há alguns anos na UNB, e o ConSaúde cada vez ele se torna mais irreverente. E no último ano, nós pedimos para pichar algumas paredes. Então, nós pegamos o muro inteiro da Faculdade de Saúde e fizemos coisas dessa natureza. Na foto, as fotos desse evento e de outros estão no nosso site, que já pus antes, que é o www.consaude.unb.br. É assim que a gente faz, não só na UNB, mas em outros espaços. Quando a gente fala em produção de conteúdo, se ele não for participativo, ele não é conteúdo. É uma transversalidade de informação. E, coincidentemente, professora Ana, está vendo? Eu não falei a senhora não sabia da minha apresentação, nem vice-versa. Essa foi uma das conclusões que o grupo chegou. De que comunicação nós estamos falando?
nos grafites do ano passado, eles chegaram a essa pergunta: acesso à informação é democracia? Há democracia na informação? Nós traduzimos. E na saúde isso se dá? Por isso que não se trata apenas de conversa de corredor. Para quem tiver interesse, um dos projetos da Rádio Web, a partir de uso das tecnologias convergentes, nós usamos, todo feito por estudantes de saúde, não tem comunicadores, são estudantes de saúde fazendo programetes de rádio que são gravados em áudio, vídeo, e textualizados e traduzidos em Libras. Então, para eles trabalharem nesse projeto, eles têm que gravar uma entrevista com a professora Ana, separar o áudio do vídeo, deixar o áudio para as pessoas ouvirem, porque é mais fraco, mais baixinho o volume de download. Depois, ela está também com vídeo e áudio, eu posso ver e ouvir. Se eu for ver, eu tenho uma tradução de Libras, para que todos sejam inseridos. E, para além disso, tudo que está lá dito tem que ser transcrito e posto num texto. Se eu quiser ler, se eu quiser fazer download, levar para casa, são coisas que, obrigatoriamente, nós trazemos para essa atividade, entre outras. Então, para o Tato, eu queria trazer aqui, quando nós perguntamos, mas afinal, de que comunicação nós estamos falando? Nós estamos falando de uma comunicação em saúde, a partir de processos comunicacionais que vêm de fluxos informacionais, na maioria das vezes, transversais. O professor Paulo Nassar nos ensina muitas coisas sobre os fluxos informacionais e o que ele almeja em sua literatura como ideal, necessariamente nem sempre nós conseguimos alcançá-lo. Mas eu trago aqui uma contribuição da professora Renata Schiavo, que foi uma tradução livre, eu fiz questão de trazer a tradução de um último mestrando nosso, que o que foi de mais importante? A compreensão dele na tradução de um conceito global de comunicação em saúde. Essa professora fez um estudo, esse livro dela, Health Communication, está disponível na internet, ele tem mais de 500 páginas, porém está todo livre para download, todo em inglês. E ela fez um estudo das principais correntes, teorias e conceitos sobre comunicação em saúde até o período do lançamento desse livro, que foi de 2007. E aí ela tem os anos 80, antes, ela tem os anos 70, anos 80, 90, os anos 2000, faz um recorte conceitual, dialógico, de conteúdo de discurso dos autores e seus contextos quando apresentaram seus conceitos. Interessantíssimo. E aí é uma relação de como todos eles se encaixam. E eu destaquei exatamente o que talvez para nós fosse interessante, na minha opinião. Essa comunicação tem que criar sentimentos mútuos de compreensão e solidariedade. E mensagens, elas são as portas de ligação. O professor Jesus Martim Barbeiro, no evento de São Paulo, em 2009, no Memorial da América Latina, ele disse o seguinte: está publicada toda a entrevista na revista da FAPESP do ano que ele esteve aqui, agosto de 2009. E ele diz mais ou menos o seguinte: quem vem da comunicação já ouviu falar no Marshall McLuhan, que defende que o meio é a mensagem, que o mundo é uma aldeia global. E o professor Jesus Martim Barbeiro, por trabalhar com as mediações desse processo, ele defendeu na época o seguinte: que agora já é chegada a hora, um pouco traduzindo, não mais de nos preocuparmos com os meios, mas sim com as mensagens. Como elas são ditas? Para quem são ditas? De que forma elas são ditas? Com que objetivo? Então, para traduzir o SUS nesse cenário de inovação e tudo mais, eu penso na gestão da informação. Nós temos feito um trabalho junto à Organização Pan-Americana de Saúde, inclusive o professor Francisco recordou-nos bem, nós saímos com um livro também a respeito de um ciclo de ações como essa, e assim como o professor Francisco também vai ter um livro a respeito, que é de gestão da informação e da comunicação em saúde. E, por isso, como eu sou imagética e a discussão reflete toda essa preocupação, eu queria saber, então, o que é que vocês veem aí. Quem quer arriscar? Professor Francisco, desculpe. O que é que o senhor vê aí? Um posto de saúde. Você que está com a máquina gravando copiosamente, o que é que você vê aí? Para além da sua lente. Como é seu nome? Fátima? O que é que você vê, Fátima?
Eu vejo uma memória. Memória. Vamos lá, quem mais se habilita? Você quem é? Amália. Você diz o que, Amália? É o quê? Eu consigo ver, além disso, eu consigo ver um ser que está aí dentro dessa casa, que entra e que sai, e a natureza. Ou seja, um contexto, não é, com várias vertentes, com várias leituras, com vários vetores. Não é só a casa, a natureza, mas o que interage, o que interliga, sistemicamente, o que representa tudo isso, que não é uma só coisa. Não. Fico feliz com sua interpretação. E o companheiro na frente que levantou a mão. Você quem é e o que vê? Josiel. Oi, Josiel. O que eu enxergo é o seguinte, que o acesso à informação aí é altamente difícil chegar. Nas situações Olha, eu estou que rindo, não é de você não. Tô rindo nas do situações que se enquadra essa casa, a casa de índio, eu não sei o que é isso aí. Né? Seu índio mora Mas bem, viu? o acesso à informação aí é de difícil acesso. Tá bom. De difícil Muito acesso. obrigada. Eu consigo visualizar nessa imagem assim, uma coisa de história. Eu acho que representa história, né, em algum momento de vida. E também a coisa da imagem, ela é muito significativa. E ela pode, dependendo da interpretação que você dá, ela pode ter diversos sentidos, né? Ela me lembra, assim, história. O que nós vemos aí? Eu procuro, eu tento fazer, às vezes, alguma... Essas coisas a gente só consegue se viajar de carro, né? Porque é trabalho, bate e volta, pega o aeroporto, vem para o hotel, vem para o evento, volta para o aeroporto, vai para o hotel, vai para casa, não funciona, né? Então, eu procuro sempre fazer naquelas nossas férias de professores, eu pego uma mais longa e saio de carro. E assim eu vou fotografando. Não sei porquê, eu sempre venho para o Nordeste, no caso sério. E aqui é a divisa de Sergipe com Alagoas, um caminho só na litorânea. E isto aí são os fundos dessa casa. Que tem uma parabólica. Isso eu chamo de prioridade da informação dentro da gestão. Tem. Mas tem humanidade. Vou dizer por quê. Tem um pouco de tudo que vocês falaram. E também tem um casebre, professora. Porque a prioridade dessa família não foi na aparência da casa, não foi nos planos de saúde, na beleza das pessoas, no consumo dos carros. A prioridade dela foi ter informação. Nem que para isso significasse ter uma parabólica. E sabe o que tem nessa casa? O reflexo da chamada nova classe média brasileira. Que reflexo é esse? Ela está empoderada porque tem videocassete, DVD, micro-ondas, televisão, geladeira, fogão bom, microsystem bom, parabólica boa, mas não tem carro, não tem banheiro. Como isso aconteceu? Quando eu vi, eu não resisti. E eu parei, pedi para ir ao banheiro. Decepção, porque não tinha banheiro. Tem um depósito no fundo da casa, como nós sabemos como é que ocorre no Nordeste do país. E eu disse, agora, vou ter que entrar nessa casinha. Já pedi para vir ao banheiro. Só que aí, no caminho, tinha cachorro, galinha, menino correndo, brincando. E eu comecei a conversar e fazer pergunta. Ah, isso assim, sua televisão, posso fotografar? Posso. E porque é uma espécie de um sítio praiano, que é a casa de um filho, do outro filho, de outro filho, acaba que tem uma comunidade familiar, todos morando próximos uns dos outros, e que vão à noite assistir televisão na casa de quem tem a parabólica. E as prioridades não são as que nós imaginamos que sejam. Mas tem humanidade de receber um estranho que para a porta, que oferece sua casa para ir ao banheiro, me ofereceu água. Eu disse, não se preocupe que eu não estou com sede. Pensem nas condições. Mas ofereceu fruta. A banana dela, plantada no terreiro, é maravilhosa. Sem carboidrato, sem agrotóxico, sem nada ruim. Ou banana boa. Bom, isso é a prioridade dentro da gestão da informação. Nós trabalhamos um pouco, já indo para o nosso encerramento, nisso. Quando nós pensamos no tema desse seminário, nós também pensamos nas prioridades. O professor Francisco tinha um mundo de pessoas excelentes para trazer para cá,
e outras tantas melhores ainda para estarem aqui dividindo esses horários conosco. Mas vocês fizeram a prioridade de estar aqui. E ele priorizou certas pessoas. Assim essas famílias, assim o gestor do SUS. Por isso que eu convido vocês a reaprender a ouvir as coisas que nós temos por aí já postas. E são coisas que eu já disse, ao invés de ler, eu prefiro que vocês avaliem. Esse é um extrato de um dos nossos livros, esse que eu falei da OPAS ainda há pouco. Isso é que eu entendo, de forma humana, como você trabalha esses processos tão gerenciais. Porque as tecnologias, elas estão postas, eu me considero uma pessoa tecnologicamente incluída e usuária mediana das tecnologias, mas não é a verdade da nossa população brasileira nem latino-americana. E para reaprender a sentir, eu acho que isso pode ser feito a partir da alfabetização em informação. E aqui são alguns itens que o professor Carlos Menu e também outros estudiosos da alfabetização informacional nos remetem. O professor Jesus Lau, que eu falei no começo, do avião, ele é um profissional da alfabetização informacional. E ele sugere que essas pessoas que se sentem alfabetizadas, será que nós somos, tenham capacidade para reconhecer uma necessidade, determinar dimensão, localizá-la, avaliar, incorporá-la, utilizá-la, compreendê-la, ter acesso a, utilizando-a de forma ética e legal, classificá-la, organizá-la, manipulá-la e reelaborá-la, e reconhecer esse processo como requisito para o longo de sua vida. Então, no momento tecnológico, reflexão 1.0. Eu queria ir direto ao que eu acho que, para esse contexto, nos remete, que seriam essa qualidade da informação. Em seguida, no 2.0, finalmente, quando eu falo dos ambientes comunicacionais saudáveis, nós temos um projeto de observação dos ambientes comunicacionais saudáveis no âmbito das ações das unidades de saúde. E nós saímos fotografando os ambientes. Esse é um ambiente comunicacional saudável? Vejamos, paredes brancas, limpas, bem arrumado com a cortina, uma tela visível, a iluminação boa, ar-condicionado, ótimo. Existem unidades de saúde que você entra e não sabe o que tem nas paredes. Tamanha a quantidade de informação, e todas ultrapassadas. E outros exemplos. Um deles que eu gostaria de encerrar é dizendo que nós fotografamos, abaixo do expurgo de uma unidade de saúde lá de Brasília, uma caixa de publicações do Ministério da Saúde. É a informação sem prioridade na gestão da informação. Finalmente mesmo, como os convidei para sairmos caminhando, fazendo uma trilha entre os sentidos, eu agora os convido para ampliar suas janelas de oportunidades. Que nossas janelas deixem de ser restritas e que as suas sombras comecem a proliferar, se multiplicar e ampliar cada vez mais nossas capacidades de interagir com o mundo. Muito obrigada.